Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a presentar al colega Samuel Figueira Cardoso, que muy amablemente aceptó nuestra invitación. Él actualmente está desarrollando un doctorado en la Universidad de Varsovia, en el Departamento de Lengua y Cultura Luso-Brasilera, dentro de el programa doctoral de Humanidades de la Universidad de Varsovia, y tiene dos títulos de grado, uno desarrollado en la Universidad de Porto, en Portugal, y su título de base en la Universidad Federal del Oeste de Pará, del estado de Brasil, ya que Samuel es un docente investigador de Santarém, del Amazonas brasileña, donde él comenzó su desarrollo sobre los mitos, leyendas, historias, relatos populares solares sobre seres sobrenaturales, encantados. Él va a poder desarrollar este tema. Y hoy nos va a presentar, con el título de Revisión de las Nociones de Mito y Leyendas de América Latina, una serie de revisiones críticas a estas mismas nociones que viene desarrollando Samuel, pero también pensadas para los problemas de enseñanza, sobre todo en el marco de nuestra carrera, la licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la educación primaria y de la Universidad Pedagógica, donde sabemos que tanto en educación primaria como en educación también secundaria de todo el sistema educativo argentino, el contenido de mitos y leyendas es un contenido central en los espacios curriculares de literatura, lengua, práctica de lenguaje, depende de cómo se llame en cada jurisdicción del país. Entonces consideramos sumamente interesante conocer un investigador que está trabajando sobre estos temas, no en términos de un pasado histórico, un pretérito finalizado, sino qué sucede con estas categorías para pensar hechos, experiencias, situaciones que hoy se vienen en América Latina, y a su vez cómo pensar esto en los problemas de enseñanza. La organización va a ser la siguiente: va a tener Samuel una cantidad de tiempo para hablar, lo vamos a escuchar muy atentamente, y luego tanto yo como el público invitado y presente les va a poder hacer las preguntas que considere necesario. Si vamos, en este tiempo que hable Samuel, no interrumpirlo para que él pueda desarrollarlo. Y bueno, y Samuel posiblemente algunas partes hable en español, otras en portugués, como hacemos todos los investigadores de frontera. Te agradecemos, Samuel, como con todo el grupo de la Universidad Pedagógica, tenerte acá, aunque sea de manera virtual, y poder escucharte. Me muteo y te dejo para que expongas. Cualquier cosa te aviso. Sí, yo tengo la palabra ahora, sí. Bom, buenas tardes, Mariano. Estoy muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Yo voy a hablar en portugués, então prometo para aqueles que não compreendem muito bem que vai ser lento. Tá bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falando com professores, né, formados, investigadores, professores em formação, e principalmente agradeço muito essa oportunidade, né, de poder partilhar as minhas vivências, mas também algumas reflexões que tenho feito nos últimos anos em relação às narrativas orais, os mitos, as lendas. Então, como você já bem disse, o título da minha fala de hoje, mas eu queria começar com as minhas, né, credenciais. Eu preparei aqui, você muito gentil, já informou todos em espanhol, mas falo aqui alguns pontos que eu acho que é muito importante, vai ser muito importante para a nossa fala hoje. Primeiro, eu sou amazônida, sou ribeirinho, sou de uma comunidade ribeirinha no oeste do Pará, e desde a minha infância eu vivi
né, ouvindo meus colegas, meus professores, meus pais, falando dos seres sobrenaturais, das lendas, e que ali rodeavam, né, que estavam no nosso entorno. Então, sempre me despertaram uma curiosidade. E depois de anos, né, depois da licenciatura, eu tive a oportunidade de levar esse assunto a sério numa investigação de grado. Então, eu comecei a trabalhar com as narrativas a partir de um campo da literatura tradicional, da literatura oral. Mas eu descobri que não era aí o meu espaço, meu lugar de fala. Então, eu costumo dizer que eu sou um linguista em formação, e é a partir dos estudos da linguagem, é a partir desse campo do conhecimento que eu vou traçar aqui algumas reflexões, mas sempre com um olhar interdisciplinar focado para que nós possamos, né, compreender de alguma forma ou problematizar esse fenômeno que são, né, as narrativas, e trazer aqui uma provocação, mas também algum tipo de contribuição, principalmente para quem é professor, seja professor de língua, seja professor de literatura, na educação inicial, né? Os professores alfabetizadores é a primeira, né? O primeiro contato para se ensinar a escrita são com professores alfabetizadores, e depois os mitos e as lendas aparecem em todo o programa formativo de toda a educação básica, né? O ensino médio, etc. Então, eu parto aí desse espaço, desse lugar, né? E eu gosto de ouvir histórias, né? Eu gosto muito de ouvir histórias de outras pessoas e me interesso por elas. Então, as narrativas aí é também um objeto, um tema que me interessa mesmo como linguista, né? Não o que, mas como, né? Como é que nos construímos, e aí eu incluo como narrador, aqui há uma subjetividade, como narrador e como é que nós construímos as nossas histórias, né? Como é que nós narramos as nossas vivências. Então, isso aqui vocês já sabem, sou professor no Departamento de Estudos Brasileiros da Universidade de Varsóvia, e são nas narrativas que reside o meu interesse científico. Atualmente, eu desenvolvo minha pesquisa doutoral na área de linguística, principalmente nas teorias do texto e do discurso, partindo aí da teoria da referenciação, análise da conversação, e eu busco responder, de alguma forma, né, como é que construímos referentes aos objetos de discursos nas histórias que produzimos, nas múltiplas interações sociocomunicativas, e que implicações, né, o contexto social, né, biológico, tem nessa produção. E outra, eu me considero uma pessoa muito curiosa. Bom, o caminho da conversa, como o Mariano bem me orientou, ele falou que seria algo mais, né, mais, não seria uma apresentação daquelas de congressos, que vamos apresentar metodologia e tudo mais, resultado de uma pesquisa, mas uma reflexão, uma conversa de fato, uma charla. Então, mas eu queria destacar algumas coisas, né? Alguns pressupostos teóricos que estão aí embasando a minha fala, né? Primeiro, questões muito complexas, né? Temas muito caros, são a questão de linguagem. Que noção de linguagem é que eu tenho, né, enquanto professor de língua e alguém que trabalha com as lendas, com os mitos, né? Porque dependendo da noção que eu, enquanto professor, tenho, né, de linguagem ou de língua, haverá implicações para a construção de um currículo, a construção do plano de ensino, mas também haverá implicações para a elaboração dos materiais, né? Como é que eu vou organizar, que tipo de material é que eu vou escolher para o meu aluno, enfim, para conseguir chegar a um objetivo. Então, eu faço uma reflexão geral sobre, né, essa noção, né, como que nós poderíamos perceber ou compreender essas noções de lenda e mito enquanto linguista, mas também enquanto interessados pelos estudos da linguagem, mas também como professores de línguas,
né? Então, também falo do imaginário, a questão de identidade, trago aqui alguns estudos, né? Principalmente a questão dos gêneros discursivos, né? A questão da fala, né, num contínuo tipológico, fala e escrita, e como que a oralidade, essa prática da oralidade, ela preconiza, né, a prática da escrita, mas muitas das vezes o nosso aluno é privado de produzir materiais orais, ou esse material oral, né, esse conhecimento que vem da sua comunidade, do seu local, local no sentido de onde nasce, às vezes ele é desprezado em favor de um material didático já, né, que vem dos ministérios, das secretarias de educação, etc. E a questão mesmo da identidade, como essa relação entre identidade e história, enfim, e algumas considerações sobre um trabalho que eu já desenvolvi com o professor Mariano, em relação a essas narrativas orais, né? Falo um pouco, né, da minha experiência enquanto pesquisador das comunidades ribeirinhas, ou seja, eu volto, né, não só como o Samuel, filho da comunidade ribeirinha, mas também como um pesquisador, e como que isso, né, se relaciona mesmo com a construção do conhecimento, né? O que considerar, enfim, algumas decisões teóricas e até políticas que tomamos, né? E a construção mesmo desse conhecimento a partir já de o que Calvé chama, né, de sociolinguistas sociolinguistas nativos, né, mas também pensadores, né, que já têm a sua formação acadêmica, já defenderam teses de grado, de maestria, de doutorado, né, e que começam a pensar criticamente sobre essas noções. Bom, então, por que esse tema desperta, né, ou desperta o interesse do estudo, né? As transformações sociais e culturais das culturas originárias e tradicionais oferecem uma reflexão fundamental sobre o que significam as histórias tradicionais, orais ou populares no século XXI, né? E, como nós vamos ver, elas ocupam espaços que outra hora, né, ou ainda são ainda não estão assim muito debatidos, ou ainda há poucos estudos, né? Principalmente a internet, como que as narrativas, as lendas, os mitos aparecem na internet, né? E como é que podemos aprender com elas, com uma forma que nós produzimos mesmos, e como que nós respondemos a essas novas formas de comunicação. Então, as narrativas objetos de reflexão tematizam um dos grandes problemas da cultura latino-americana, como eu já disse, né, anteriormente, no slide anterior, identidade mestiça ou híbrida e indígena de vastos setores sociais no quadro de repúblicas que se constituíram hegemonicamente como sociedades brancas, onde o outro, a minoria, o marginal, o passado, é o que é indígena ou mestiço, e muitas das vezes, né, como nós sabemos aí na história da construção dos nossos países, que foram ignorados, foram massacrados, enfim, né? Então, as histórias, as crenças, né, elas explicam as complexas e contraditórias histórias, né, nacionais, sociedades invisíveis, né, em contato, revelando mundividências e práticas sociocomunicativas que não são suficientemente contempladas nas definições propostas por estudiosos, enfim, seminais ou canônicos. Por quê? Partindo daí desse entendimento, até certo de um perspectivismo, né, de que essa percepção do real, né, parte aí dessa vivência direta, desse contato direto com a natureza, a forma de compreender o mundo. Então, a busca, no caso, é compreender esse fenômeno em suas próprias historicidades, sem pensar que as narrações, ou as imagens, as crenças, se organizam em uma temporalidade teleológica que vai de estratos menores e atrasados a outros maiores e complexos. E, geralmente, esses últimos relacionados ao que vem, né, às teorias importadas de países do norte global. Então,
defendemos ou acreditamos que é sempre possível problematizar ou repensar um mundo narrativo no desenvolvimento, né, contemporâneo, que implica não apenas transformações materiais, seja elas tecnológicas, econômicas ou sociais, mas também a formação enquanto pessoa humana. Eu trago aqui algumas imagens, né, para falar sobre a questão. A primeira, eu já comentei um pouco da questão da oralidade, né, como que a oralidade, quando se fala de mito, quando se fala de lenda, a oralidade, ela sempre está, ela vem logo, né, as tradições orais, as sociedades que faziam uso mais da oralidade do que da escrita, né, mas além disso, né, nós sabemos que, partindo de uma perspectiva, partindo de um campo, né, linguístico, da linguagem, que a oralidade é uma prática interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas e gêneros textuais fundados na realidade sonora, que ela vai desde a realização mais informal, um dos mais variados contextos de uso. Então, dependendo enfim, nós temos vários gêneros, nós temos várias formas que essas narrativas se apresentam, né? Esse contato, essas vivências, através dos gêneros orais. Mas nessa prática de oralidade, exercemos principalmente a inclusão social, a cultura, a próprios direitos, nossos direitos, né, linguísticos, ao mesmo tempo que o ato de relatar as vivências e experiências é uma forma de organização do pensamento, né, como já preconizavam muitos teóricos, como Jerônimo Brunner, na psicologia, né, tão como é a própria linguagem. Os diversos gêneros que se manifestam na oralidade são uma criação coletiva, que se baseia em habilidades e competências interacionais e organizacionais. E é necessário que haja uma organização, né, tanto no discurso, né, e também considerar o contexto, considerar onde são produzidos esses textos, para que haja uma compreensão da realização desse ato comunicativo. Então, ao falar de oralidade, né, pensando nessas comunidades, né, em geral, mas enfim, eu tomando aqui como as comunidades ribeirinhas, por exemplo, né, ao falar de oralidade no contexto amazônico, é impossível não falar das narrativas orais, né? Lendas e histórias, e nós temos muitas pesquisas, principalmente na área da literatura, que problematizam, que tentam compreender as questões relação homem-natureza, corporidade, né, saúde, né, como que várias questões relacionadas à organização social, à interpretação desses fenômenos, que tentam compreender a cultura ou os materiais culturais produzidos por essas comunidades. Mas sempre que falamos das culturas ribeirinhas ou das culturas da América Latina, né, dos povos da América Latina, estamos falando, né, de oralidade, então vem à mente, né, muitos materiais orais que remetem às lendas, aos mitos, aos contos, enfim, né? Então, é impossível, né, não pensar também nas pessoas que falam, nas pessoas que narram essas narrativas, né? Nós pensamos nos pescadores, nas bezedeiras, na escola, né, como instituição de formação, né? E aqui, o professor Mariano pode falar muito melhor do que eu, mas como que essas histórias elas aparecem, como é que elas são integradas, como é que elas são ensinadas, ou melhor, é possível ensinar, né, a contar uma lenda, um mito, né, sabendo que, para nós, aqui, eu falo a partir, né, do meu posicionamento, que as narrativas orais são essas vivências, são esses eventos comunicativos, né,
que transmitem, né, mas que também são construídos e co-construídos nessa negociação, né, que há entre o eu que falo e o meu interlocutor, né? E o professor ali, mesmo sendo, né, aquela figura central no processo de aprendizagem, mas também há uma troca, né, de conhecimento. Então, como é que o professor responde a essas vivências, esse conhecimento do aluno? Pensar essas questões não importando sem perceber, sem refletir, modos ou tipos de pedagógicos, mas a observar e a mesmo construir, né? Construir a partir dessas demandas, a partir desse contexto, desse cenário, formas de integrar na formação, seja do aluno ou na nossa mesmo compreensão em geral dessas sociedades. Eu trouxe esse mapa aqui, depois eu fiquei pensando que não era esse mapa, mas aqui é um mapa aqui de Varsóvia, que tem o Caminho das Lendas, né? E depois eu fiquei pensando, observando, né? Muitos autores já repetiram isso, que as lendas, né? As lendas e mitos, elas são narrativas que são comuns a toda a cultura conhecida, e eu fiquei pensando aqui sobre isso. E aí eu trouxe essas fotos aqui, que nós temos aqui 3 representações de sereias, e uma em Varsóvia, essa que eu estou na foto, a do meio é a representação de Iemanjá, né? Na Bahia, em Salvador, e essa aqui é a sereia de Angola. Então, nós temos essa representação. Então, para quem trabalha com a literatura oral, e aqui eu não quero discutir, né, muito sobre isso, mas aqui o que defende os pesquisadores é que há, né, que de fato há algo que se repete aqui, uma representação que se repete, um arquétipo que se repete, né, da mulher guerreira, da mulher forte e tudo mais. Ou aqui encanta, né, enfim, o homem. Mas as narrativas sobre esses seres, né, pertencentes, tanto às comunidades ribeirinhas como às comunidades tradicionais ou das periferias, por exemplo, de Buenos Aires, não estão somente na oralidade, né? Elas são narrativas que são migrantes, encontradas também em outros ambientes e interações comunicativas que nascem também não só nesse contato face a face, mas também nas interações de internet, como já mencionei, né? Criando assim modos de narrar que também dão origem a novos gêneros ou tipos, né, de textos que antes eram frequentes na modalidade oral e hoje são frequentes na modalidade escrita, tendo, por exemplo, a internet e as redes sociais como esse espaço, esse ambiente, né, de interação. Então, aqui, embora nós temos uma representação que se repete, mas pensando a partir dos estudos linguísticos, nós temos também diferentes versões da lenda. Ok, essa é uma característica crucial da lenda, né? Há várias versões da mesma lenda. Mas aqui, ao mesmo tempo, nós temos uma percepção, né? Uma percepção de como é que nós percebemos esse ser, né? Então, a cada interação, a cada leitura, a cada momento, né? A cada momento de interação, nós também temos a produção e a construção mesmo dessa identidade que permeia também todo esse imaginário. E aí, revisando as noções, né, de lendas, nós sabemos que elas estão presentes em todas as culturas. Os estudos folclóricos daí já deu muito a sua contribuição. Nós temos aí nos trabalhos de Vladimir Propp, com as suas funções e os tipos de personagem, né? Um trabalho seminal, muito interessante para estudar essas narrativas, os que chama de conto maravilhoso. Nós temos
muitos estudiosos que já proporam e que ora se complementam, ora se distanciam, mas quando falamos de lendas, né, e aqui eu empresto também para outras narrativas, quando se fala dessa questão ficcional, né, que não acaba, que tem esse elemento ficcional, mas ele é também uma percepção esse real para o ribeirinho, para a lavadora, para a bezedeira, enfim, desse contato direto, né? Então, Bennett já falava que a lenda era essa borboleta arisca, né? Arisca dos estudos folclóricos, né? Como definir essa lenda? Muitos outros estudiosos tentaram já definir o que é uma lenda e continuaremos a fazer isso. Por quê? Como diz Linda Deck, que foi professora da Universidade de Indiana, em Bloomington, eu tive a oportunidade de ser pesquisador visitante lá no ano passado, por pouco tempo, mas ela diz que, como dispositivos práticos, as definições nos fazem reconsiderar e mudar nossa posição. E como dito os novos conhecimentos, devemos continuar tentando definir nosso assunto, porque o refinamento contínuo de uma definição é essencial para uma disciplina tão preocupada, e ela estava falando dos estudos folclóricos, com ideias que dependem das condições humanas em constante mudança. Bem, então, né, falando daquilo que eu venho fazendo e das reflexões que eu venho tendo, nós tentamos destacar, né, não só esse conteúdo que essas narrativas trazem, mas também destacar a crença cosmológica, a cosmovisão desses onde são produzidas, né? Então, para entender isso, é importante tomar essas narrativas como práticas sociocomunicativas, como práticas pertencentes às interações, ao contexto, e também, como eu já falei aqui, essa percepção cultural, que se constrói aí, que é situada, mas também que tem uma história, né, por trás disso. Então, e aqui o nosso trabalho, e eu falo com o professor Mariano, ele aponta, né, nossas análises apontam para que essas narrativas elas compartilham uma base indígena primeira, né, de matriz cultural do universo tupi-guarani, né, como podemos observar nas representações, né, nos nomes dados, como Curupira, Iaci-Terê, o Ipupiara e outros, né? Então, tomar a linguagem mesmo como esse ponto de referência para perceber, né? Talvez seja mais, enfim, interessante para nós, porque somos professores de língua, então, quando estamos na sala de aula, né, nós não vamos ensinar o que é a língua, mas talvez ensinar mais língua, né? E quando se ensina mais língua, além das questões, né, de morfologia, sintaxe, ensinamos também mais de como, né, de como que nós organizamos ou fazemos as nossas escolhas na nossa produção textual, ainda que muitas delas não sejam, não tenham uma consciência, né? Às vezes nós não pensamos qual é a palavra que vem primeiro, né, na construção de texto, mas nós temos aí aqueles princípios de textualidade para a construção, né, sempre com uma visada argumentativa, visando o outro, né? Falando ainda, né, das narrativas, e agora aqui pensando aí nessa noção, ele sempre, enfim, tomando aqui como o caso do Brasil, as primeiras, né, quando se vai falar de identidade, da construção do imaginário e a própria, nas narrativas que nós temos registros, elas foram feitas pelo olhar do outro, né, do estrangeiro, daquele veio de fora, né, que veio com a sua crença, com a sua identidade, e não foi perguntado, né, não foi perguntado aos indígenas, mas se ouviu, né, por meio da oralidade, se ouviu falar
e a partir dessa percepção, daí uniu aqui uma outra cultura, uma outra informação, né? E tomou-se isso como verdade, porque as primeiras narrativas, né, de fato, e aqui eu tomo Curupira como exemplo, foram feitas por padres jesuítas, né? Então, nós temos aqui a construção, né? Aqui a construção de um referente, né? A construção de uma imagem desse ser, né? Aqui os Brasis chamam, e isso aqui é no Padre José de Anchieta, que fala na sua obra de 1560, ele fala aqui os Brasis chamam Curupira, que cometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes e açoites, machucam-os e matam-os. São testemunhas disto os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costumam os índios deixar em certo caminho que, por ásperas brenhas, vai ter ao interior das terras, no cume da mais alta montanha, quando por cá passam apenas as aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes, como uma espécie de oblação, rogando fervorosamente aos curupiras que não lhes façam mal. E aí você tem aqui, a partir disso, representações que vão sendo repetidas, né, como na obra de José Vieira Couto de Magalhães, de 1876, né, no seu curso da Língua Geral, segundo Holodorff, compreendendo o texto original das lendas tupis. Então, você vai aqui, a partir do texto escrito, e não de uma noção ou de uma descrição de quem é da terra, né, do povo originário, do narrador originário. E isso passa para as instituições, passa para a escola, né? Chega nos livros didáticos e tudo mais. Então, o que diz o José Vieira Couto de Magalhães em O Selvagem? O Curupira é o deus que protege as florestas. As tradições representam-no como um pequeno tapuio com os pés voltados para trás e sem orifícios necessários para secreções indispensáveis à vida, pelo que a gente do Pará diz que é um muciço. O Curupira ou Currupira pode lhe chamar, como lhe chamamos, desculpa, lhe chamamos no sul, figura em uma infinidade de lendas, tanto no norte como no sul do Império. E aí aqui nós temos outra citação do Curupira, né? Curupira é Chagado, o indivíduo coberto de postulas, nome de um gênio da mitologia selvagem que presidia aos maus sonhos e pesadelos. E Stradella finalmente faz derivar o vocábulo de curo, abreviação de curumim, menino, e pira, corpo, corpo de menino. Então, você tem aqui um deus, né? Um deus dos selvagens, né? E saiu no Brasil, teve um filme que saiu sobre o Curupira, que pega esta representação que, vejamos aí, vem desde, né, desde Anchieta, né? De fato, Anchieta fala que os indígenas têm o Curupira como este ser, né? Este ser malvado, este ser que faz mal às pessoas, mas nas narrativas, né? Quando você vai na comunidade e fala, tem um porquê, tem um porém, né? Desse julgamento, né? Desse julgamento, digamos assim, julgamento perverso que o Curupira faz, né? É quando o caçador ou o pescador não cumpre, né? Não vai só buscar para o seu sustento, não protege os rios ou as matas, né? Então, aqui faltou essa parte. Então, quando se fala em Curupira, quando se fala, lendo esta citação, qual é o efeito de sentido que ela nos traz, né? Então, de alguma forma, reconstruir ou vitalizar uma noção que ainda está presente nos dias de hoje nas comunidades, né? Para quem narra suas vivências com esses seres, mas direcionando também, de alguma forma, a sua compreensão para esta parte, né? Que
alguns estudiosos dizem, ok, de alguma forma essas narrativas elas moldam e elas também limitam os comportamentos, as decisões humanas, certo, né? Mas ao mesmo tempo é como que elas, né, nós enquanto professores ou estudiosos da linguagem, é como que essas narrativas, elas nos trazem também aspectos da própria diversidade linguística que há, né? Ou seja, como que os nossos alunos contam, narram essas narrativas e como que podemos trabalhar com elas, e, ao mesmo tempo, como que nós podemos primeiro conhecer, né? E depois pensar, refletir como é que a cada grupo, né, essas identidades, elas se encontram, elas se divergem, e como que nós podemos trabalhar com elas da melhor maneira possível. Aqui tem uma representação do Ipupiara, que é uma das primeiras representações de um ser sobrenatural, né, no Brasil. E aqui, mais uma vez, nós temos a representação de alguém que não viu o Ipupiara, mas que faz um desenho, né, do que seria esse ser monstruoso. Claro que há também versões que falam que é enfim, um animal aquático que estava passando, mas aqui não é uma questão de verdade, né, verdadeiro ou falso. Aqui nós temos uma versão, uma representação da Yara, e é muito interessante aqui esta representação que eu tirei desta senhora, que aqui nós temos essa flutuação simbólica, né, que veio com o europeu, né? Você tem uma mulher, parece uma guerreira com rabo de peixe, tem adereços, né, e grafismos indígenas, mas tem o cabelo, tem um cocá, que é indígena, né? Tem uma pele negra, né? Mas, segundo as minhas pesquisas, a versão mais antiga que se tem da lenda da Yara, não a popular, né? A popular diz que a Yara é uma sereia, tem um rabo de peixe, mas a versão mais antiga, que estava num blog de 2001, é que ela é uma guerreira e não tem rabo de peixe, né? Esse rabo de peixe digamos, é algo que veio de onde, né? Do europeu, né? Então, aqui você tem esse encontro de culturas que de fato é mestiço, é híbrido já, né? A questão de representar esses seres. Então, vivências míticas de uma percepção cultural da realidade que organiza o que é real, né? São essas narrativas, o que é verdadeiro, na e pela linguagem por meio de textos, numa simbiose que envolve linguagem, cultura, natureza, que constitui a identidade linguística e cultural dos povos latino-americanos. A realidade se dá a partir da percepção cultural compartilhada pelos falantes de contexto social, cognitivo e interacional já estabelecido, que se cria entre os interlocutores na situação comunicativa em que essas narrativas são produzidas, né? Então, a maioria das narrativas que nós temos na Amazônia, por exemplo, né, elas compartilham um território simbólico, né? Os temas, os personagens, os seres, as vivências do real, reivindicada pelos narradores. E nesse território simbólico, os seres sobrenaturais são centrais, entre outros motivos, porque organizam o território fora de suas fronteiras geográficas, políticas e nacionais. E isso também se aplica, né, a todo esse conteúdo semântico, ele se repete, né? Mas o que eu quero separar uma coisa aqui, né? O conteúdo semântico ele pode até se repetir, mas quando vamos trabalhar como as narrativas, como vivências, como práticas sociocomunicativas, eles são únicos, né? E eles são construídos a partir dessa percepção da realidade,
né, a partir desse contexto de enunciação, né? Claro que o material didático, como é o caso do Brasil, né? Você tem livros, materiais didáticos que são escolhidos para todo o território nacional. E eles chegam, né? O mesmo material didático que está lá no Rio Grande do Sul, está lá no Pará. Mas o professor deve estar atento, né? Deve conhecer a cultura, né? No interior da Amazônia, por exemplo, quando você tem um concurso para professor, os professores fazem um concurso e vão sendo mandados para as comunidades, né? Então, muitas vezes, nós temos professores que não são da comunidade. Então, parte também dessa boa vontade do professor também conhecer aquela comunidade, a comunidade que vai, né, a partir daquele momento, fazer parte da comunidade escolar. Bom, em síntese, antes de terminar aqui, e depois eu quero mostrar algumas atividades que eu faço, não lá, mas aqui, né? Como é que eu trabalho nas minhas aulas com essas narrativas. Eu acho que é interessante também, porque é pensar que é um outro contexto, né? Eu não estou falando para pessoas que vivem, né, aquela realidade, então é um esforço maior, as decisões elas são mais movediças, né, porque devemos todo o processo de aprendizagem aí é um objetivo, né, que vem determinado e, enfim, além de ser flexível, também tem que ser muito monitorado. Então, em síntese, quando se pensa, né, quando se trabalha com essas narrativas, há uma crença cosmológica que emerge das afirmações dos mesmos narradores. São eles que se referem a seres sobrenaturais em termos de verdade e vivências com o sobrenatural, né? É importante também observar o caráter ecológico dessas narrativas numa interação linguagem, cultura, natureza, tomando-as como práticas sociais e comunicativas do ambiente onde são produzidas. Assim, né, nós defendemos que as narrativas orais sobre o boto, o pomberito e muitos outros seres sobrenaturais são reveladoras de uma identidade mestiça ou híbrida nascida do contato e do conflito entre os povos que formam os países estudados, né? E apesar do linguicídio, do epistemicídio, né, diferentes línguas originárias que ocorreu durante séculos nos países latino-americanos, muito do linguístico, léxico, sintaxe, modo de narrar, e aqui eu uso modo mesmo, conteúdo semântico com núcleo mítico e imaginário permanece nessa cultura ou nessas culturas, né? E é construído na interação e múltiplas trocas comunicativas orais e escritas em diferentes suportes e ambientes sociais, como as redes sociais da internet, aproximando mais ainda os povos e línguas e culturas aparentadas, que também é mestiça e tributária desse contexto biosocial. Então, assim como qualquer outro material, principalmente ou gênero, né, as narrativas também devem ser tomadas como com essas práticas sociocomunicativas. E aqui, acho que eu já mais uns 5 minutos e eu termino. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como que eu tenho trabalhado. Eu trabalho com o ensino de língua para poloneses, polacos, e eu procuro trabalhar, seja na aula de linguística, quando possível, ou numa aula de língua, sempre trazer, né, essas narrativas como aqui como instrumento, né, de aprendizagem, mas também instrumento como instrumento de conhecer mesmo, né, para se conhecer a cultura. Então, aprender uma língua, seja na aula de linguística ou na aula de língua mesmo, né, passa por essa experimentação de ouvir, de sentir o outro narrar, né, contar a sua história, e ainda como que ela aparece em outros gêneros. Então, aqui, por exemplo, explicando como é que se constrói o referente Matinta Pereira dentro da narrativa. Aqui eu trabalho com a retextualização, né? Então, a oralidade é escrita não como
partes dicotômicas, né, ou modalidades dicotômicas da língua, mas como um contínuo, né, um contínuo tipológico. Então, faço também a retextualização. Aqui eu trago um vídeo, não vamos ter tempo, mas esse vídeo narra um pouco há uma senhora que conta sobre, né, a lenda do Boto, né, mas enquanto vivência, enquanto experiência, sei que não vamos ter tempo, né, Mariano, mas fica aí se quiserem depois ter acesso a esse material. Aqui, em negrito, em negro está a lenda da Cobra Grande, né, que aparece muito na música popular. Então, eu trabalho com a música popular com os meus alunos e vamos procurar como que as lendas, né, aparecem na música popular brasileira, né? E como que ela influencia não só a música, mas também a arte, como as obras de Tarsila do Amaral, nós temos a Cuca, nós temos o Urutu, né? E aqui, como eu falei, em relação ao ambiente digital, né? Então, esse aqui foi um projeto que eu fiz, procurando as lendas em redes sociais, mas observando não o que está posto, seja no comentário, seja no post do Facebook ou no vídeo do YouTube, mas como que os falantes da língua interagem a esse vídeo, né? Então, nós vamos atrás dos comentários, né? E procurar saber como é que se constrói esses textos, que tipo de respostas é que esse texto causa no interlocutor, né? Na interação. Quando eu leio esse texto, que tipo de resposta eu tenho? Então, levar também esse tipo de material tem me dado assim, alguns retornos muito interessantes, né, na forma de compreender esse fenômeno, mas também na forma de estruturar o meu discurso escrito na resposta, né, na resposta ao vídeo, à imagem, etc. Né? Então, aqui eu tenho mais alguns exemplos, né? Aqui é um rapaz que fala de uma experiência que a avó dele teve com o Saci Pererê, e aqui nós temos uma sequência, né, de textos. Então, aqui, para se trabalhar a noção de texto, noção de interação, né, que é muito interessante. Outro exemplo, né, quando se fala e aqui nós temos, né, as lendas e os mitos como pano de fundo, né? Já não estamos discutindo a noção de lenda, já estamos discutindo outras noções. Aqui nós temos uma capa, né, um pôster e um comentário sobre a série Cidade Invisível, né? E ao trabalhar com os meus alunos, por exemplo, gêneros como a resenha crítica, né? Então, eu apresentei esse comentário. Seria este comentário um comentário por si, né? Ou seria uma resenha crítica? Então, partindo desse material, passar para uma discussão. Então, aqui são alguns dos exemplos de como eu tenho, primeiro, né, que me interessa muito o tema, e depois como é que eu tenho sempre que posso inserido, integrado nos meus materiais. E aqui eu tenho resultado. Quem quiser acessar, né, a revista Ponto e Signo, é uma revista que também publica em espanhol, tem alguns textos dos alunos falando sobre as lendas e os nossos mitos. Essa aqui são as minhas referências, aguardo as respostas, as perguntas principalmente, e muito obrigado pela atenção, muitas graças, e Dingue Zalvag. Mariano, terminei. Olá.
Olá. Gracias, Jimena. Sí, si Mariano no está, puedes hacer preguntas. ¿Todo bien? Mañana, en Charleville Messier, en las Ardenas, iniciará uno de los juicios más trascendentales de la historia judicial. Olá, Matias. Samuel, ¿se me escucha ahí? Sí, ahora sí. Gracias, muchas gracias. Perdón, escuché perfecto y al final se me congeló la cámara y no pude darle el cierre ni bien terminaste de hablar. Sí. Creo que introdujiste algunos temas que ahora podemos abrir al debate, porque además de los problemas de la enseñanza y de las categorías de mito y leyenda, como pueden ser entendidas, Uhum. también trajiste a consideración el problema de la enseñanza del portugués, porque cuando hice la presentación de Samuel, no aclaré que también sus tareas de trabajo en Polonia, en Varsovia, la Universidad de Varsovia, es la enseñanza del portugués, ya que es un programa de estudio donde el español y el portugués es obligatorio. Y acá hay también toda una concepción de cómo entender el portugués desde Brasil y a su vez entender el portugués de Brasil desde las mismas periferias de Brasil, como una lengua enseñada. Y esto es sumamente importante para uno de los debates que nosotros pensamos en términos de lenguas. Y quiero resaltar nuevamente el tema de los seres sobrenaturales que nosotros con Samuel venimos investigando. Acá comento algo personal, que cuando yo conocí a Samuel para mí fue algo muy importante y también divertido, engrasado, ¿no? Porque descubrí a alguien que estaba desde el campo de la lingüística, yo del campo de la didáctica, de los estudios literarios, trabajando algo que tenía, para decirlo rápidamente, muchas similitudes, ¿no? Samuel en el Amazonas, en las comunidades ribereñas, que son las pequeñas comunidades campesinas de pescadores que se van construyendo a través de muchas migraciones en las costas de los ríos amazónicos, culturas mestizas, indígenas mestizas, y ahí apareció una serie de seres sobrenaturales sumamente similares en su estructura, en sus tópicos, en sus creencias, a muchos de los que nosotros conocemos acá. El pomberito, el lobizón, el yacillateré, el curupí. Y luego, en esas coincidencias, algunos congresos, empezamos a trabajar en conjunto y comenzar a hacer una serie de hipótesis, ¿no? Para entender por qué esa similitud. Entonces, bueno, que hoy, Samuel, vos puedas estar acá hablando y yo escuchándote ahora como un alumno, ¿no? Como un espectador, un lector de tus trabajos es sumamente interesante y me hace sumamente feliz. Ahora sí, si algún colega quiere hacer una consulta, la puede hacer y si no voy a hacer yo algunas preguntas. Hay una primera, Samuel, que pregunta en el chat, ¿dónde se pueden leer tus trabajos? Bem, os meus trabalhos podem ser lidos nos meus artigos. Eu tenho um artigo que fala um pouco, né, das lendas enquanto material didático
na revista El Toldo Astier, publicado no passado. Então, há um artigo lá em que eu faço aí tento aproximar aí as lendas polonesas, polacas e brasileiras. No ResearchGate também tem todos os meus artigos lá. E publiquei ano passado na revista Portuguese Language Journal, que foi resultado de uma comunicação em Harvard, sobre a construção do referente em textos descritivos, e lá está, usei, né, pinturas de Tarsila do Amaral que falava sobre lendas, usei a Cuca, né? Eu pedi para os meus alunos descreverem, e aí, a partir disso, eu fiz uma análise linguístico-discursiva dessa produção escrita por eles. Então, no ResearchGate, vocês podem encontrar os meus textos. E eu ficarei muito feliz também de responder qualquer e-mail, qualquer consulta por e-mail, e que haja, né, alguma troca posterior do que foi dito aqui, e que desperte também o interesse de pensar, de problematizar, né, essas narrativas na sala de aula, no ensino de língua, principalmente, que é o que eu faço. Eu costumo falar para o professor Mariano que ele vem com o conhecimento da literatura, do ensino, da ensinança, da didática, né? E eu venho aqui com outra a partir da linguística, dos estudos da linguagem, e tentamos aí instaurar, né, de alguma forma, uma nova, não um novo, mas uma nova forma de compreender mesmo, né, esse fenômeno a partir mesmo da nossa experiência, não só como investigadores, mas também como ouvintes e como contadores. Eu acho que cada um de nós é contador de histórias, né? Nós, não como algo técnico, mas, enfim, como algo que faz parte do nosso cotidiano. Ah, sí, yo tengo un trabajo que está en español, pero está en revisión del periódico, que está en mi primer trabajo en español, que habla sobre las leyendas y enseñanza. Profesor Mariano, cuando for publicado, envío para partilhar con sus alumnos. Ya, desde ya. Hablas bien, Samuel, muy bien el español. No te animaste a... Sí. Pero yo no hablar más de una hora o 40 minutos, no, español no. Pero yo comprendo, yo creo que no hablé muy rápido, muy rápido, ¿no? Entonces, ok. Hay algunos comentarios también agradeciendo lo interesante del trabajo. No sé si algún colega, alguna colega quiere hacer algún comentario, alguna consulta, que puede ser de distintos órdenes, no tiene que necesariamente circunscribirse a los ejes que tratamos. Directamente hace la pregunta, se desmutea y pregunta. Yo, Samuel, aprovecho a hacerte una pregunta más de orden, mientras si algún otro colega quiere consultar, voy a ir pensando en la pregunta, de orden histórico o histórico-antropológico. Si encontraste, más allá de algunas citas en trabajos folclóricos y luego sí la documentación colonial,
las apariciones de estos seres sobrenaturales en la documentación general del siglo XIX y del siglo XX, digamos, post-colonia, en diarios, en literatura, en otro tipo de registro, investigaciones, si has hecho algún tipo de trabajo documental de ese orden, y si te parece que existe algún tipo de trabajo documental riguroso y profundo de las distintas citaciones, veces que se nombró, que se lo observó, que se encontraron los seres sobrenaturales. Bom, em relação aos documentos escritos, eu não fiz uma pesquisa muito a fundo, mas a pesquisa que eu fiz chegou até 1560, né, de 1560 para cá. Eu conversando com uma professora de História da Universidade de Évora, ela me disse que há muito arquivo, né, no Arquivo Português Ultramarino, que está em Lisboa, que ainda não foi objeto de estudo. E ali, pela experiência dela, mas ela acha que ali pode haver algumas cartas, ou mesmo descrições desse tipo de aparição, mas que estão ali, né, no arquivo, ainda não teve uma pesquisa, né, a fundo sobre isso, pelo menos são esses dois dados que eu tenho, né, dessa conversa com essa professora e da própria pesquisa que eu fiz, mas ela é muito incipiente, não é baseada mesmo em alguns trabalhos apenas, né, uma vez que eu não trabalho com esse tipo, né, de historiografia da lenda, né, mas sim com dado que vem da conversação, né, das interações orais em um dado grupo, aqui para utilizar um termo laboviano, né, uma dada comunidade de fala. Sim, sim. A pouca documentação que há é feita por jesuítas, por expedições, né, por pesquisadores que vieram no tempo do Império, né, até o final do século XIX. Nós temos aí alguma literatura de viagem, nós temos alguma descrição, alguma coisa publicada, mas a maioria são pelos padres jesuítas e depois da expulsão dele pelos franciscanos. Mas já há agora muitas publicações, poucas, né, se considerar enfim, o tempo, né, que temos aí mais de 500 anos aí de construção do que chamamos hoje de Brasil, mas há alguma literatura já em forma de conto, por exemplo, que narra algumas dessas narrativas, dessas lendas, né? Mas aí é um outro tipo, né? Um outro tipo de material para um outro tipo de análise, enfim, né? O que é o meu interesse mesmo é nessa prática cotidiana, né? Como que ela acontece na vida, uma situação real de uso da língua, né? Que não é para, por exemplo, como algo de entretenimento, não é para conseguir uma nota na disciplina do professor de literatura, né, para passar no exame final de grado, percebe? Mas sim essa prática cotidiana do dia a dia, né? E o que é muito difícil, aí é que entra um paradoxo, né? Como chegar até essas comunidades em busca desse vernáculo, em busca dessas práticas cotidianas, sem descaracterizá-las, né? Uma vez que você vai lá, né, como pesquisador, então você já faz, a minha hipótese é que quando você já faz parte dessa comunidade, né, quando você já partilha desse conhecimento, você consegue chegar mais próximo desse vernáculo, mais próximo dessa prática real de uso da língua, né,
onde se manifesta essas lendas e esses mitos. Então, percebo aqui que não é a noção, né? Não é a noção do mito, da lenda que vem em primeiro plano, né? Mas é como nós podemos conhecer a cultura, a diversidade linguística, a identidade e compreender como que isso se relaciona em uma dada cultura, né? Como é que a união, né, de tudo isso constitui um dado povo. Acho que é isso, é conhecer dessa forma. E a escola, como essa instituição do Estado, que vai formar, né, um cidadão que tem essas responsabilidades. Então, como é que esse conhecimento, como é que essas vivências, elas devem ser incorporadas, integradas nessa formação, né? Ou seja, legitimando-as, né, como parte integrante dessa cultura, dessa sociedade. Acá hay un comentario que lo leo. Lo interesante de poder problematizar los mitos y seres sobrenaturales para su estudio como una construcción y reconstrucciones mediante interacción comunicativa en diferentes formatos, soportes, culturas, épocas, contexto, y luego sirve para introducir la literatura y entender los orígenes de cada pueblo, entender sus dialectos y sus costumbres. Que retomo algo, Samuel, que hemos hablado mucho, que uno de los problemas para abordar metodológicamente estos relatos, a diferencia de tu acercamiento que justamente tiene que ver con la totalidad discursiva de una comunidad, es que las nociones de mito y leyenda en los estudios académicos, pero en general en toda la sociedad, están fuertemente relacionados a algo falso. De hecho, mito como algo falso, leyenda como algo falso, y acá ni siquiera estamos hablando de discursos míticos que son solamente textuales, sino que las personas que dicen haber visto un ser sobrenatural es una experiencia vivida, una experiencia escuchada, una experiencia sentida, una experiencia dolida, etcétera, etcétera. Entonces, las mismas categorías que a veces trabajamos son las que nos imposibilitan conocer por cuestiones etnocéntricas, sociocéntricas, digamos, no de otras culturas, sino porque son las culturas de los sectores populares, de los sectores marginados. Entonces ahí uno hace un movimiento que es muy fuerte de la academia y de todas las clases medias de pensar que como unos sectores más pobres materialmente, son más pobres culturalmente. Entonces, como son más pobres culturalmente, creen en estas cosas que nosotros no creemos, porque somos seres que estamos más allá de eso. Como si no hubiese construcciones simbólicas en las clases medias, ¿no? Y fuese toda una... Ese es otro tema. Pero volviendo a esto, y lo que vemos en tus investigaciones, primero la historia de larga duración, luego la complejidad de estos relatos, que no son para nada sencillos, y como decía un comentario una colega, cómo también van cambiando a través de distintos formatos o modos de enunciación, ¿no? Que pueden ser orales, tradicionales, pero también por las redes, pueden ser escritos. Entonces, perdona, Mariano, sí, concordo contigo. Y cuando sabemos que en la universidad sí tienes muchas nociones. Entonces, aquí tenemos otro problema. El problema de la limitación. Sí, pero esta limitación metodológica, teórica, porque el conocimiento es dividido en áreas, ¿vale? Literatura, lingüística, antropología, cada una con su objeto de estudio. Y también decisiones políticas, como que vamos a tratar, interpretar. Entonces, como profesor de lengua y también literatura, que son en los cursos de letras, tenemos ese casamento,
né, de linguística e literatura, como que trabalhamos, falamos, usamos essas narrativas, mas em função dessas, né, dessas escolhas, dessas decisões teóricas metodológicas, né? Então, que vai nortear o nosso trabalho, né? Mas, ainda assim, considerando que há uma percepção, uma forma, né, um modo de narrar e de compreender o mundo através dessas narrativas. Então, essa experimentação dentro da sala de aula, né, para um aluno nativo, aprender mais língua, né, porque ele já fala o espanhol, o português. Então, ao abordar as narrativas na sala de aula, devemos ensinar mais língua, ou seja, ensinar não que o aluno já sabe, mas, né, mas assim, dá oportunidade dele contar a sua história por meio da escrita, dar subsídios para ele contar por meio da escrita, por meio da oralidade, né? Mas como algo também legítimo, que faz parte da identidade desse aluno. E quando se fala de língua estrangeira ou adicional, temos um instrumento para aprendizagem de língua, né, que vem dessa experimentação de ouvir, de ler, de falar essas narrativas, né? Bueno, no sé si hay algún otro colega, otra colega que quiera consultar, preguntar o hacer algún comentario, que puede ser a través del chat o desmuteándose y preguntando. Y si no, iríamos terminando porque ya estuvimos casi 1 hora y media. El contacto de Samuel lo pueden encontrar en internet, en Google Academic, o luego me lo piden a mí en caso de que quieran seguir consultándole o preguntándole cuestiones, y que obviamente lo vamos a volver a convocar porque son temas que nos interesan. E eu me comprometo que a próxima vez é espanhol. Cuando vos me invitás, yo hablo en portugués. Como acá decimos, con cara rota, sin problema. Que Sí, vos que hablás mucho mejor español que lo que yo hablo portugués, deberías. No sé si alguna colega quiere preguntar algo. Bueno, y quedamos en contacto, Samuel, con todas las colegas que están acá para hacerte preguntas y otras dudas. Y bueno, les quiero agradecer a todos quienes participaron hoy. Espero que les haya sido de utilidad y nos va a quedar este documento como para seguir trabajándolo. Y léanlo, que es muy interesante, porque son cosas que también pasan acá. Bueno, Samuel, muchas gracias a vos y a todos los que participaron. muchas gracias.